Este vídeo é a quarta parte do conto Sombras em Zamboula. Em novembro de 1935, Robert E. Howard publicou na Rage Tales o conto Shadows in Zamboula, que tinha como nome original The Man-Eaters of Zamboula. Foi adaptado aos quadrinhos primeiro pela Marvel em setembro de 1976, na revista The Savage Sword of Conan, número 14, com roteiro de Roy Thomas e arte de Neil Adams e do estúdio filipino The Tribe. O conto está ilustrado neste vídeo com esta adaptação. Quando Zabib teve a cabeça puxada pela abertura que surgiu na parede atrás do ídolo, seu primeiro pensamento, confuso e desconecto, foi o de que sua hora havia chegado. Ela fechou os olhos por instinto e esperou pelo golpe fatal. Mas, em vez disso, foi jogada sem cerimônia contra o chão duro e polido de mármore, machucando os joelhos e o quadril. Ao abrir os olhos, examinou assustada ao redor, no mesmo instante em que um impacto abafado pôde ser ouvido do outro lado da parede. Viu um gigante de pele escura e tanga à sua frente e, na direção oposta da câmara, um homem sentado em um divã, com as costas voltadas para uma cortina de veludo. Era um indivíduo corpulento, de mãos gordas e brancas, e olhos esbugalhados. A garota estremeceu, pois tratava-se de Totrasmek, o sacerdote de Hanuman, que durante anos tecera suas teias viscosas de poder por toda a cidade de Zamboula. O bárbaro busca forçar seu caminho através da parede, disse Totrasmek, ironicamente. Mas a tranca vai aguentar. A garota viu que um pesado ferrolho dourado havia sido passado na porta secreta que, daquele lado da parede, era perfeitamente visível. O ferrolho e seus suportes resistiriam até mesmo ao ataque de um elefante. Vá abrir uma das portas para ele, Baal-Teor. Totrasmek ordenou. Mate-o na sala quadrada, do outro lado do corredor. O Cozalano fez uma saudação e saiu por uma porta na parede lateral do cômodo. Zabib se levantou e encarou temerosa o sacerdote, cujos olhos corriam avidamente por sua esplêndida silhueta. Ela se mostrou completamente indiferente a isso. Uma dançarina de Zamboula estava habituada à nudez, mas a crueldade nos olhos dele fez com que os membros dela estremecessem. Mais uma vez, você vem até mim em meu retiro, minha bela, disse com hipocrisia cínica. É uma honra inesperada. Você pareceu ter desfrutado tão pouco da visita anterior que não esperava que fosse repeti-la. No entanto, fiz tudo ao meu alcance para lhe proporcionar uma experiência interessante. Era impossível fazer uma dançarina de Zamboula corar, mas um ardor de raiva
se misturava ao medo nos olhos arregalados de Zabib. Seu porco gordo! Você sabe que não vim até aqui por amor a você. Não, divertiu-se Totrasmek. Você veio como uma tola, rastejando-se à noite na companhia de um bárbaro estúpido para cortar-me a garganta. Por que quer tomar a minha vida? Você sabe por quê. Ela gritou, ciente de que seria inútil dissimular. Está pensando no seu amante, gargalhou ele. O fato de estar aqui querendo minha vida indica que ele tomou a droga que dei. Bem, não foi você quem a pediu? Eu não mandei o que você me solicitou sem pedir nada em troca, meu amor. Eu pedi uma substância que o fizesse dormir inofensivamente por algumas horas. A jovem respondeu com amargura. E você enviou seu servo com um preparado que o enlouqueceu. Fui uma imbecil em confiar em você. Devia ter percebido que suas alegações de amizade eram mentiras para disfarçar seu ódio e desprezo. Por que queria que seu amante dormisse? Ele perguntou. Para que pudesse roubar a única coisa que ele jamais lhe daria. O anel com a joia que os homens chamam de estrela de Corala. A estrela roubada da rainha de Ofir, que pagaria um quarto cheio de ouro para tê-la de volta. Ele não a daria para você de boa vontade, pois sabia que ela encerra em si poderes mágicos que, devidamente controlados, podem escravizar o coração de qualquer ser humano do sexo oposto. Você queria roubá-la por medo de que seus magos descobrissem como acessar esta magia e ele se esquecesse de você quando você tentasse conquistar as rainhas do mundo. Você a venderia de volta para a rainha de Ofir, que conhece seu poder e a utilizaria para me escravizar, como já fez antes que a joia fosse roubada. E para que você a quer? Ela perguntou, taciturna. Eu entendo os seus poderes. Ela aumentaria minhas forças. Bem, você a tem agora, disse Zabib. Eu tenho a estrela de Corala? Não, você se engana. Por que mentir? Ela rebateu, amarga. Ele a segurava quando me fez sair correndo pelas ruas, e não a tinha quando o reencontrei. Seu servo devia estar vigiando a casa, e tomou-a dele, depois que eu tive que fugir. Para o diabo com ela. Quero meu amante de volta são e salvo. Você tem o anel, puniu a nós dois. Por que não lhe restaura a mente? Pode fazê-lo? Eu poderia. Ele a assegurou, claramente desfrutando do sofrimento dela. Tirou um pequeno frasco de sua túnica e acrescentou: Isto contém o sumo do lótus dourado. Se seu amante beber, recuperará a sanidade. Sim, terei piedade dele. Ambos me frustraram e enganaram. Não uma, mas muitas vezes. Ele tem se oposto constantemente aos meus interesses. Mas serei misericordioso. Venha e pegue o frasco de minha mão. A garota encarou Totrasmek, tremendo de ansiedade para apanhar o frasco, mas, ao mesmo tempo, esperando tratar-se de uma brincadeira cruel. Avançou timidamente, com uma mão estendida, e ele gargalhou como se não tivesse coração, afastando de seu alcance o recipiente. No instante em que ela abriu os lábios para amaldiçoá-lo, seu instinto fez com que erguesse os olhos.
Do teto dourado, 4 vasos de jade estavam caindo. Ela desviou de forma que os objetos não a acertaram. Eles se despedaçaram no chão ao redor dela, formando as 4 pontas de um quadrado. E ela gritou, e gritou novamente, porque dentro de cada fragmento quebrado surgiu a cabeça de uma cobra, e uma delas atacou-lhe a perna nua. O rápido movimento que fez para escapar a colocou ao alcance da serpente do lado oposto e, novamente, ela teve que fugir com a rapidez de um raio para evitar o bote terrível. Zabib estava presa em uma armadilha mortal. As 4 serpentes se contorciam e investiam contra seus pés, tornozelos, panturrilha, joelhos, coxas, quadril, qualquer parte do voluptuoso corpo que estivesse próxima. E a garota não conseguia saltar ou passar por entre elas para se salvar. Só o que podia fazer era dar voltas e pular em todas as direções, retorcendo o corpo para evitar os ataques. Cada vez que desviava de uma serpente, o movimento a punha ao alcance de outra, obrigando-a a continuar se movendo na velocidade da luz. Ela tinha apenas um pequeno espaço para cada direção, e as apavorantes cabeças a ameaçavam a cada segundo. Só uma dançarina de Zamboula poderia ter sobrevivido naquele quadrilátero mortal. Ela própria virou um borrão de movimentos desconcertantes. As cabeças erravam por fios de cabelo, mas erravam, enquanto ela punha os pés céleres e o olhar aguçado para competir contra a alucinante velocidade dos demônios escamosos, conjurados do nada por seu inimigo. Em algum lugar, uma melodia estranha e tênue se misturava ao silvo terrível das serpentes, como um malévolo vento noturno, soprando através dos orifícios ocos de um crânio. Mesmo na alta velocidade de seus movimentos, ela percebeu claramente que as investidas dos répteis não eram aleatórias. Atacavam com um ritmo horrível, desempenhando seu contorcer, balançar e girar de corpo em conformidade com esse ritmo. As frenéticas manobras da garota se fundiam nos passos de um balé que fazia as danças mais obscenas de Zamora parecerem contidas e sãs. Abalada pela vergonha e horror, Zabib ouviu a odiosa risada implacável de seu impiedoso torturador. A dança das cobras, minha amada, riu Totrasmek. Assim as donzelas dançavam nos sacrifícios para Hanuman séculos atrás, mas nunca com tanta beleza e suavidade. Dance, garota, dance. Por quanto tempo conseguirá evitar as presas do povo venenoso? Minutos? Horas? No final você se cansará. Seus pés rápidos e seguros tropeçarão. As pernas falharão e a rotação do quadril diminuirá aos poucos. Então, as presas começarão a afundar profundamente em sua pele de marfim. Atrás dele, a cortina se agitou como se movida por uma lufada de vento, e Totrasmek gritou:
Seus olhos se dilataram e as mãos agarraram convulsivamente a lâmina de aço polido que se projetara repentinamente de seu peito. A melodia parou. A garota cambaleou vertiginosamente em meio à dança, gritando em terrível antecipação diante da ameaça das presas cintilantes. Mas apenas 4 inofensivas colunas curvas de fumaça azulada estavam à sua frente no chão, enquanto Totrasmek caiu de bruços sobre o divã. Conan saiu de trás da cortina, limpando a lâmina larga de sua espada, olhando por entre os panos. Tinha visto a garota dançar desesperadamente em meio aos 4 espirais de fumaça, mas percebeu que, para ela, a aparência delas devia ser de algo bem diferente. Sabia que havia matado Totrasmek. Zabib desabou ofegante, mas, quando Conan foi em sua direção, ela se colocou de pé, apesar de suas pernas ainda tremerem de exaustão. "O frasco!" ela exclamou. "O frasco!" Totrasmek ainda o segurava nas mãos rijas. Ela o arrancou de forma brusca dos dedos fechados e começou a revistar freneticamente as roupas dele. "Que diabos está procurando?" Conan perguntou. "Um anel. Ele roubou o anel de Alafdal. Deve tê-lo feito enquanto meu amante caminhava enlouquecido pelas ruas, pelos demônios de Sete." Ela logo se convenceu de que a joia não estava com Totrasmek. Começou a vasculhar toda a câmara, rasgando as tapeçarias do divã e as cortinas e derrubando vasos. Enfim, fez uma pausa e afastou um cacho de cabelo da frente dos olhos. "Esqueci-me de Baal-Teor. Ele está no inferno, com o pescoço quebrado", assegurou Conan. Ela expressou uma gratificação vingativa diante da notícia, mas, um segundo depois, praguejou expressivamente. "Não podemos ficar aqui, logo amanhecerá. Os sacerdotes menores costumam visitar o templo a qualquer hora da noite, e se formos descobertos com este cadáver, o povo nos fará em pedaços. Os turanianos não poderão nos salvar." Ela levantou a tranca da porta secreta e, poucos momentos depois, ambos estavam nas ruas, afastando-se rapidamente da praça silenciosa, onde ficava o antigo santuário de Hanuman. Numa rua quieta, perto dali, Conan se deteve e segurou com a pesada mão o ombro nu de sua acompanhante. "Não se esqueça de que havia um preço." "Não me esqueci", disse ela, desvencilhando-se. "Mas temos que ir. Primeiro até Alafdal." Pouco depois, o escravo negro os deixou passar pela porta dos fundos. O jovem turaniano estava deitado no divã, braços e pernas amarrados por grossas cordas de veludo. Seus olhos estavam abertos, mas eram como os de um cachorro louco, e uma espuma grossa escorria por seus lábios. Zabib se encolheu. "Abra suas mandíbulas à força", ela ordenou, e os dedos de ferro de Conan cumpriram a tarefa. Zabib esvaziou o frasco na goela do louco. O efeito foi como mágica. Imediatamente ele ficou quieto. O fulgor desapareceu de seus olhos, e ele olhou para a garota de forma intrigada,
mas com reconhecimento e inteligência. Então caiu em um sono normal. Quando despertar, ele estará são, sussurrou, fazendo um sinal para o escravo negro. Com uma ampla reverência, ele entregou nas mãos dela uma pequena bolsa de couro e colocou um manto de seda sobre seus ombros. O comportamento dela havia mudado sutilmente quando fez um gesto para que Conan a seguisse para fora do quarto. Numa arcada que levava à rua, virou-se para ele, vestindo-se com uma nova realeza. Devo dizer-lhe a verdade, ela exclamou. Não sou Zabib, sou Nafertari, e ele não é Alafdal, um pobre capitão da guarda. É Yundir Khan, o sátrapa de Zambola. Conan não fez nenhum comentário. Seu rosto moreno, coberto de cicatrizes, não moveu um músculo sequer. Menti para você porque não ouso contar a verdade a ninguém, ela disse. Estávamos sós quando Yundir Khan ficou louco. Ninguém sabia além de mim. Se viesse a público que o sátrapa de Zambola enlouquecera, teria havido uma revolta imediata, conforme Totrasmek, que planejou nossa destruição, queria. Entende porque é impossível que eu lhe dê a recompensa que esperava? A amante do sátrapa não pode ser para você, mas receberá uma recompensa. Aqui está uma bolsa de ouro. Ela lhe entregou a bolsa que havia recebido do escravo. Agora parta e, quando o sol nascer, venha ao palácio. Farei com que Yundir Khan o nomeie capitão da guarda, mas receberá ordens minhas em segredo. Sua primeira missão será levar um pelotão de homens até o templo de Hanuman, aparentemente para buscar pistas sobre o assassinato do sacerdote. Na verdade, deverá procurar a estrela de Corala. Deve estar escondida em algum lugar lá. Quando encontrá-la, traga-a para mim. Tem minha permissão para partir agora. Conan assentiu e, ainda em silêncio, se afastou. A jovem, ao vê-lo partir, os ombros largos oscilando, estranhou não haver nada em seu semblante denunciando que ele se sentia, de alguma maneira, contrariado ou enganado. Quando dobrou a esquina, o bárbaro deu uma olhada para trás e rapidamente mudou de direção, apressando o passo. Pouco depois, estava no distrito da cidade onde ficava o mercado de cavalos. Lá, bateu uma porta até que, da janela sobre ela, um rosto barbudo apareceu para perguntar o motivo da algazarra. Um cavalo, Conan disse, o mais rápido que puder. Eu não abro meus portões a esta hora da noite, respondeu com um grunhido o mercador de cavalos. Conan fez suas moedas tilintarem. Filho de uma cadela, não vê que também sou branco e estou só? Abra a porta antes que eu a ponha abaixo. Pouco depois, Conan cavalgava um corcel baio em direção à casa de Aram Baksh. Saiu da estrada principal para a pequena ruela que havia entre a taverna e o jardim de palmeiras. Mas não se deteve no portão. Avançou até a esquina nordeste do muro, fez a curva e cavalgou paralelo a ela, até finalmente parar a alguns passos do ângulo noroeste. Nenhuma árvore crescia próxima à parede, mas havia alguns pequenos arbustos.
amarrou o cavalo a um deles e estava prestes a subir na sela de novo, quando ouviu um murmúrio de vozes além da quina do muro. Tirando o pé do estribo, ele se aproximou da esquina e espiou do outro lado. 3 homens avançavam pela rua em direção ao pequeno bosque de palmeiras e, a julgar pelo modo como caminhavam, sabia que eram negros. Pararam quando ele os chamou baixinho, acotovelando-se, receosos, ao vê-lo caminhar em sua direção, com a espada em punho. Os olhos dos homens brilharam sob a luz das estrelas. Um deserto brutal transparecia em seus rostos. Mas tinham ciência de que seus 3 porretes de madeira não podiam prevalecer contra a espada, assim como o cimério também o sabia. "Aonde vocês vão?" ele inquiriu. "Avisar nossos irmãos para que apaguem o fogo no poço além das palmeiras." Foi a resposta áspera e gutural. Arambaques nos prometeu um homem, mas mentiu. Encontramos um de nossos irmãos morto na câmara da armadilha. Esta noite passaremos fome. "Não creio", respondeu Conan com um sorriso. "Arambaques lhes entregará um homem. Veem esta porta?" Apontou para uma pequena porta de ferro localizada no centro da parede oeste. "Esperem ali. Arambaques lhes dará seu homem." Recuando cautelosamente até ficar fora do alcance de um possível golpe de porrete, Conan deu meia volta e dobrou pelo ângulo noroeste do muro. Ao chegar a seu cavalo, deteve-se por um momento, para assegurar de que os negros não o haviam seguido, e subiu na sela, permanecendo ereto em pé e tranquilizando o corcel com algumas palavras suaves. Estendeu as mãos e, ao alcançar a beirada do muro, escalou e passou para o outro lado. Lá dentro estudou o terreno por um instante. A taverna fora construída no ângulo sudoeste, e o restante do terreno era ocupado por hortos e jardins. Não viu ninguém. A taverna estava escura e silenciosa, e ele sabia que todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas por dentro. Conan também sabia que Arambaques dormia num quarto que dava para uma vereda rodeada por ciprestes, a qual levava ao acesso de um lado oeste do muro. Como uma sombra, passou por entre árvores e, logo depois, bateu suavemente à porta do quarto. "Quem é?" perguntou uma voz estrondosa e sonolenta, vinda de dentro. "Arambaques", sibilou Conan. "Os negros estão pulando o muro." A porta se abriu quase que instantaneamente, emoldurando o taverneiro, que vestia apenas uma camisa e trazia uma adaga na mão. Ele esticou o pescoço para olhar o rosto do cimério. "Que história é essa? Você?" Os dedos vingativos de Conan estrangularam o grito em sua garganta. Os 2 homens foram juntos ao chão, e o cimério arrancou a adaga das mãos de seu inimigo. A lâmina reluziu à luz das estrelas, e sangue jorrou. Arambaques emitiu sons hediondos, ofegando e engasgando, com a boca cheia de sangue.
Conan o pôs de pé, e a adaga tornou a cortar, e a maior parte da barba crespa do homem caiu no chão. Agarrando a garganta de seu cativo, pois um homem pode gritar incoerentemente, até mesmo com a língua cortada, Conan o arrastou do quarto escuro, e por todo o caminho de ciprestes, até a porta de ferro do muro exterior. Com uma mão, ergueu o ferrolho e abriu a porta, revelando as 3 figuras sombrias que esperavam do lado de fora, como abutres. Em seus braços ansiosos, Conan atirou o estalajadeiro. Um horrível grito afogado em sangue surgiu da garganta de Arambate, mas não houve resposta alguma da taverna silenciosa. O povo estava acostumado a gritos próximos aos muros. Arambate lutou como um selvagem, seus olhos arregalados encarando desesperadamente o rosto do cimério. Ele não encontrou misericórdia ali. Conan pensava na quantidade de desgraçados que deviam seu destino sangrento à ganância daquele homem. Satisfeitos, os negros o arrastaram pela estrada, zombando de seus lamentos incoerentes. Como poderiam reconhecer Arambate naquela figura seminua, coberta de sangue, com a barba grotescamente raspada, emitindo balbucios ininteligíveis? Os ruídos da luta alcançavam Conan, ao lado do portão, mesmo após as silhuetas desaparecerem entre as palmeiras. Fechando a porta atrás de si, Conan retornou ao seu cavalo, montou e foi para o oeste, em direção ao deserto, fazendo um longo desvio para evitar o sinistro bosque de palmeiras. Enquanto cavalgava, tirou do cinto um anel no qual brilhava uma joia que refletia a luz das estrelas, com iridescência cintilante. Segurou-a no alto para admirá-la, virando-a de um lado para outro. A compacta bolsa de moedas de ouro tilintava no arco de sua sela, como uma promessa de grandes riquezas vindouras. Pergunto-me o que ela diria se soubesse que a reconheci como Nafertari e ele como Yundir Khan, desde o primeiro momento em que os vi. Ele divertiu-se. Também sabia sobre a estrela de Corala. Seria uma bela cena se ela adivinhasse que eu atirei do dedo dele enquanto o amarrava com o cinto de sua espada. Mas jamais me pegarão com essa vantagem que estou tendo. Olhou para trás para as palmeiras sombrias, por entre as quais surgia um clarão vermelho. Um canto cresceu em meio à noite, vibrando com um júbilo selvagem. E outro som se misturou a este. Um grito enlouquecido, incoerente. Uma colérica algaravia, da qual nenhuma palavra podia ser entendida. O barulho seguiu Conan em seu cavalgar para o oeste, sob a luz pálida das estrelas. Valeu por assistir até agora. Se você gostou e acha que eu devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo,
deixe aí o seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever, é grátis. Além do like, você pode ajudar o Crônicas de mais duas formas. A primeira é utilizando o nosso link para fazer suas compras na Amazon. Ele está nas descrições dos vídeos e não altera em nada o valor de sua compra, e ainda ajuda o canal a sobreviver. A outra forma de ajudar é através do botão Valeu, que está localizado logo abaixo do vídeo. Ali você pode clicar e apoiar o nosso trabalho com qualquer valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu sugiro que você dê uma navegada pelas nossas playlists. Com certeza você vai curtir o conteúdo e aproveita lá para comentar e interagir comigo. Falou, meus amigos, então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!